São Cipriano capa preta, o bruxo. Morgon Astaroth. Seus feitiços e suas rezas fortes. Atenção, o livro tem 389 páginas, muitas partes fala sobre banhos, previsão do futuro, histórias da vida de São Cipriano, enfim muitas coisas são desnecessárias de copiar para o computador, então como muitas pessoas procura por este livro, mas pelos seus feitiços e rezas, então escrevi apenas os feitiços e rezas e uma parte de sua história. Morgon Astaroth. Parte 1 Vida e obra de São Cipriano o Mago, também chamado de o Feiticeiro. 1. Capítulo. A lenda de São Cipriano, o Feiticeiro, confunde-se com um outro célebre Cipriano imortalizado na Igreja Católica, o Papa Africano. Apesar do abismo histórico que os afasta, as lendas combinam-se e os ciprianos, muitas vezes, tornam-se um só na cultura popular. É comum encontrarmos fatos e características pessoais atribuídas equivocadamente. Além dos mesmos nomes, os mártires coexistirão, mas em regiões distintas. Cipriano o Feiticeiro é celebrado no dia 2 de outubro. Foi um homem que dedicou boa parte de sua vida ao estudo das ciências ocultas. Após deparar-se com a jovem, santa, Justina, converteu-se ao catolicismo. Martirizado e canonizado, sua popularidade excedeu a fé cristã. Devido ao famoso livro de São Cipriano, um compilado de rituais de magia. A fantástica trajetória do feiticeiro e santo da Antioquia representa o elo entre Deus e o diabo. Entre o puro e o pecaminoso, entre a soberba e a humildade. São Cipriano é mais que um personagem da Igreja Católica ou um livro de magia, é um símbolo da dualidade da fé humana. O feiticeiro, filho de pais pagãos e muito ricos, nasceu em 250 d.C. na Antioquia, região situada entre a Síria e a Arábia, pertencente ao governo da Fenícia. Desde a infância, Cipriano foi induzido aos estudos da feitiçaria e das ciências ocultas como a alquimia, astrologia, adivinhação e as diversas modalidades de magia. Após muito tempo viajando pelo Egito, Grécia e outros países aperfeiçoando seus conhecimentos. Aos 30 anos de idade Cipriano chega à Babilônia a fim de conhecer a cultura ocultista dos caldeus. Foi nesta época que encontrou a bruxa Évora, onde teve a oportunidade de intensificar seus estudos e aprimorar a técnica da premonição. Évora morreu em avançada idade, mas deixou seus manuscritos para Cipriano, dos quais foram de grande proveito. Assim, o feiticeiro dedicou-se arduamente, e logo se tornou conhecido, respeitado e temido por onde passava. A conversão de São Cipriano. Vivia em Antioquia uma donzela por nome Justina, não menos rica do que bela, a quem seu pai Ediso e sua mãe Clédonia educaram com muito cuidado nas superstições do paganismo. Porém, Justina, dotada como era, de um claro engenho, assim que ouviu as pregações de Prailo, diácono de Antioquia, abandonou as extravagâncias gentílicas e, abraçando a fé católica, conseguiu converter aos poucos os seus próprios pais. Constituída cristã, a ditosa virgem tornou-se ao mesmo tempo uma das mais perfeitas esposas de Jesus Cristo, consagrando-lhe a sua virgindade e procurando adquirir todos os meios de conservar essa delicada virtude, para cujo efeito observava cuidadosamente a modéstia entregando-se às orações e ao retiro. Não obstante isto, vendo-a, um pobre mancebo, de nome Aglaide, lhe captou tanto os agrados, que logo pediu a seus pais para a esposa, ao que eles deram consentimento, e só não pôde obter o consenso da própria Justina. Morgon Astaroth. Aglaide então procurou Cipriano, o qual, com efeito, empregou todos os meios mais eficazes da sua diabólica arte para satisfazer ao namorado amigo. Ofereceu aos demônios muitos abomináveis sacrifícios e eles lhe prometeram o desejado sucesso, investindo logo a santa com terríveis tentações e horríveis fantasmas. Porém ela, fortalecida pela graça de Deus, que tinha merecido com orações contínuas, rigor e, sobretudo com o patrocínio da Santíssima Virgem, a quem ela chamava sua Mãe Santíssima, ficou sempre vitoriosa. Indignado Cipriano por não poder vencê-la, se levantou contra o demônio, que estava presente, e lhe falou desta maneira: pérfido, já veio a tua fraqueza, quando não pudes vencer a uma delicada donzela, tu, que tanto te jactas do teu poder de obrar prodigiosas maravilhas. Diz-me logo de onde procede esta mudança, e com que armas se defende aquela virgem para deixar inúteis os teus esforços. Então o demônio, obrigado por uma divina virtude, lhe confessou a verdade, dizendo-lhe que o Deus dos cristãos era o supremo Senhor do céu, da terra e dos infernos, e que nenhum demônio podia obrar contra o sinal da cruz com que Justina continuamente se armava. De maneira que por este mesmo sinal, logo ele lhe aparecia para tentar, era obrigado a fugir. Pois se isso assim é, replicou Cipriano, eu sou bem louco em não me dar ao serviço de um Senhor mais poderoso do que tu. E assim, se o sinal da cruz, em que morreu o Deus dos cristãos, te faz fugir, não quero já servir-me dos teus prestígios, antes renuncio inteiramente a todos os teus sortilégios, esperando a bondade de Deus de Justina que haja de me admitir por seu servo. Irritado então o demônio de perder aquele por meio do qual fizera tantas conquistas, se apoderou do seu corpo. Porém, diz São Gregório, foi logo obrigado a sair, pela graça de Jesus Cristo, que estava senhor do seu coração. Teve, pois, Cipriano, de manter vigorosos combates contra os inimigos de sua alma, mas o Deus de Justina, a quem ele sempre invocava, lhe valeu com o seu auxílio e o fez ficar vitorioso. Concorreu também muito para este efeito o seu amigo Eusébio, a quem Cipriano procurou logo, e disse com muitas lágrimas: meu grande amigo, chegou para mim o ditoso tempo de reconhecer meus erros e abomináveis desordens, e espero que o teu Deus, que já confesso ser o único e verdadeiro, me admitirá no grêmio dos seus íntimos servos, para maior triunfo da sua benigna misericórdia. Muito satisfeito Eusébio por uma tão prodigiosa mudança abraçou afetuosamente o seu amigo e
Lhe deu muitos parabéns pela sua heróica resolução, animando-o a confiar sempre na infalível verdade do puríssimo Deus, que nunca desampara os que sinceramente o procuram. E assim, fortificado, o venturoso Cipriano pôde resistir com valor a todas as tentações diabólicas. Para este efeito, fazia ele sem cessar o sinal da cruz, e tendo sempre nos lábios e no coração o sacrosanto nome de Jesus, não cessava de invocar a assistência da Santíssima Virgem. Vendo, pois, os demônios inteiramente frustrados todos os seus artifícios, aplicaram o seu esforço maior em o tentar de desesperação, propondo-lhe com viveza de espírito estes e outros tais discursos e reflexões. Que o Deus dos cristãos era sem dúvida o único Deus verdadeiro, mas que era um Deus de pureza, um Deus que punia com severidade extrema ainda os menores crimes, de que a maior prova eram eles mesmos, que por um só pecado de soberba foram condenados a uma pena extrema. Como haveria perdão para eles, que pelo número de gravidade das suas culpas tinha já um lugar preparado no mais profundo do inferno? E que, portanto, não tendo misericórdia que esperar, cuidasse em se divertir, satisfazendo a rédea larga todas as paixões da sua vida. Morgon Astarod. Na verdade, esta tentação veemente pôs em grande perigo a salvação de Cipriano. Mas o amigo Eusébio, a quem ele se referiu, o animou e consolou, propondo-lhe em eficácia a benigna misericórdia, com que Deus recebe e generosamente perdoa aos pecadores arrependidos, por maiores que sejam os seus pecados. Depois o mesmo Eusébio o conduziu à Assembleia dos Fiéis, onde se admitiam as pessoas que desejavam instruir-se em tão luminosos mistérios. Afirma o próprio São Cipriano, no livro da sua confissão, que à vista do respeito e piedade de que estavam penetrados os fiéis, adorando o verdadeiro Deus, o tocou vivamente no coração. Diz ele: eu vi cantar naquele coro os louvores de Deus e terminar cada verso dos sermos com a palavra hebraica aleluia, tido com atenção tão respeitosa e com tão suave harmonia, que me parecia estar entre os anjos ou entre os homens celestes. No fim da função admiraram-se os assistentes de que um tal presbítero, como era Eusébio, introduzisse a Cipriano naquele sagrado congresso. E o mesmo bispo, que estava presidindo, muito mais o estranhou, porque não julgava sincera a conversão de Cipriano. Porém, ele dissipou logo essas dúvidas, queimando, na presença de todos, os seus livros de mágica, e introduzindo-se no número dos catecúmenos, depois de haver distribuído todos os seus bens aos pobres. Instruído, pois Cipriano, e com suficiente disposição, o bispo o batizou, e juntamente a Aglaide, apaixonado de Justina, que, arrependido da sua loucura, quis emendar a sua vida e seguir a fé verdadeira. Tocada Justina destes dois exemplos da divina misericórdia, cortou os seus cabelos, em sinal de sacrifício que fazia a Deus da sua virgindade, e repartiu também pelos pobres todos os bens que possuía. Cipriano, depois disto, fez maravilhosos progressos nos caminhos do Senhor, e sua vida ordinária foi um perene exercício na mais rigorosa penitência. Via-se muitas vezes na igreja, prostrado por terra, com a cabeça coberta de cinza, rogando a todos os fiéis que implorassem para ele a divina misericórdia. E para mais se humilhar e suprimir a sua antiga soberba, obteve, à força de muitos pedidos, que lhe desse o emprego de varredor da igreja. Ele morava em companhia do presbítero Eusébio, a quem venerou sempre como a seu pai espiritual. E o divino Senhor que se digna ostentar os tesouros da sua clemência sobre as almas humildes e sobre os grandes pecadores verdadeiramente convertidos, lhe concedeu a graça de realizar milagres. Isto junto à sua natural eloquência concorreu muito para converter a fé um grande número de idolatrais, servindo-se para isso do famoso escrito da sua confissão, na qual, fazendo públicos os seus crimes e enormes excessos, animava a confiança, não só dos fiéis, mas a dos maiores pecadores. A morte de São Cipriano. Entretanto, o nome de São Cipriano, o seu zelo e as numerosas conquistas que fazia para o reino de Jesus Cristo não podiam ser ignoradas dos imperadores. Diocleciano, que então se achava em Nicomédia, informado das maravilhas que realizava São Cipriano, e da perfeita santidade da Virgem Justina, passou ordem para serem presos, o que logo executou o juiz Eutomo, governador da Fenícia. Conduzidos pois à presença desse juiz, responderam com tanta generosidade e confessaram, com tanta eficácia, a fé em Jesus Cristo que pouco faltou para converterem o ímpio bárbaro. Mas, para que não se julgasse que ele favorece aos cristãos, mandou logo açoitar, com 2 cordas, a santa Justina, e despedaçar com pentes de ferro as carnes de São Cipriano, tudo com tamanha crueldade que até aos mesmos pagãos causou horror. Morgon Astarod. Vendo então o tirano que nem promessas nem ameaças, nem aquele rigoroso suplício, nada abatia a firme constância dos dinarussos mártires, mandou lançar a cada um em uma grande caldeira cheia de pez, de banha e cera a ferver. Mas o prazer e a satisfação, que se admirava no rosto e nas palavras dos mártires, davam bem a conhecer que nada padeciam com aquele tormento. E o caso é que até se percebia que o mesmo fogo, que estava debaixo das caldeiras, não tinha o mínimo calor. O que visto por um grande sacerdote dos ídolos, grande feiticeiro, chamado Atanásio, que algum tempo fora discípulo do mesmo Cipriano, julgando que todos aqueles prodígios procediam dos sortilégios do seu antigo mestre e, querendo ganhar nome e reputação maior entre o povo, invocou os demônios com suas cerimônias mágicas e se lançou deliberadamente na mesma caldeira, donde Cipriano foi extraído. Porém, logo perdeu a vida, e se lhe despregou a carne do osso. Produziu este fato um novo resplendor às maravilhas do nosso santo, e esteve para haver naquela cidade um grande motim a seu favor. Intimado, pois, o juiz tomou partido de enviar os mártires a Diocleciano, que estava por esse tempo em Nicomédia, informando-o, por escrito, de tudo o que se havia passado. Lida que foi a carta do governador, mandou Diocleciano que, sem mais
formalidades dos processos dos costumes fossem degolados Cipriano e Justina, o que se executou no dia 26 de setembro nas margens do rio Galo, que passa pelo meio da referida cidade. E chegando naquela ocasião um bom cristão chamado Teutiso a falar em segredo a Cipriano, foi Teutiso condenado logo a ser também degolado. Era esse venturoso homem um marinheiro que, vindo das costas da Tasquena, desembarcara próximo a Mitínia. Os seus companheiros, que eram todos cristãos, tendo notícia daquele sucesso, vieram de noite apreender os corpos dos 3 mártires e os conduziram a Roma, onde estiveram ocultos em casa de uma pia senhora, até que no tempo de Constantino, o Magno, foram transladados para a Basílica de São João Latrão. Os manuscritos de São Cipriano e os apontamentos da bruxa Évora, que foram encontrados na sua velha arca, foram levados para Roma e arquivados no Vaticano. Estes preciosos documentos estão em língua hebraica, os quais foram traduzidos por grandes sábios, tirando deles grande proveito, para o bem da humanidade. Um episódio na vida de São Cipriano. Conta São Cipriano em um capítulo de seu livro que, numa sexta-feira, passando por um lugar deserto, viu tantos fantasmas em volta de si, que perdeu suas forças para poder lhes resistir. Porém, aqueles fantasmas eram bruxas que queriam se salvar. Logo, uma delas disse a São Cipriano: salva-nos se entendes que, depois desta vida, temos outra. Cipriano respondeu ser escravo do Senhor e em seguida caiu em sono profundo e sonhou que a oração do anjo custódio o salvaria daquele perigo. Ao acordar, teve uma breve visão do anjo. Era Custódio. São Cipriano lembrou-se da oração que lhe fora ensinada por São Gregório e conjurou os fantasmas que apareceram diante dele, eram 14 bruxas. Quem sois? Perguntou-lhes Cipriano. Somos Maria e Gilberta, ambas irmãs, responderam. 2 das bruxas, e as outras são minhas filhas, disse-lhe Maria. Todas nós somos escravas de Lúcifer, queremos ser salvas e escravas do Senhor, como tu és, disseram todas em coro. Ajudado pela oração do anjo Custódio, Cipriano salvou todas as bruxas e ligou todos os demônios, para que nunca mais as atormentassem. Morgon Astarod. Lúcifer tenta o anjo Custódio. Anjo Custódio, amigo meu, queres te salvar? Sim, quero. Sou o anjo Custódio e não sou seu amigo. Quais são as principais virtudes do céu que podem te salvar? São elas. Primeira, o sol mais claro que a lua. Segunda, as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor pôs os seus sagrados pés. Terceira, as 3 pessoas da Santíssima Trindade e toda a família da cristandade. Quarta são os 4 evangelistas, João, Marcos, Mateus e Lucas. Quinta são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Sexto são os círios bêntos que iluminaram em torno da sepultura de nosso Senhor Jesus Cristo e me iluminaram para me livrar das astúcias de Lúcifer, o Deus dos infernos. Sétima são os 7 sacramentos da Eucaristia, porque sem eles ninguém tem salvação. Oitava são as bem-aventuranças. Nona são os 9 meses em que a Virgem Maria trouxe no ventre o seu amado Filho Cristo, e por esta virtude somos livres do teu poder, Satanás. Décima são os 10 mandamentos da lei de Deus, porque quem neles crer, não entra nas profundezas infernais. 11ª são as 11.000 virgens que pedem incessantemente ao Senhor por todos nós. 12ª são os 12 apóstolos, que acompanharam sempre nosso Senhor Jesus Cristo até a hora de sua morte e depois da sua eterna redenção. 13ª são os 13 raios do sol que eternamente te esconjurão, Satanás. Dito isto, Satanás submergiu-se, acompanhado de um trovão e relâmpago enviados por Deus nosso Senhor. Como fez São Cipriano para castigar o demônio? São Cipriano viu o bem que ia gozar no céu e o que lhe aconteceria se não abandonasse Lúcifer e resolveu castigar o demônio. Eu, Cipriano, servo de Deus, a quem amo de todo o meu coração há 10 anos, me pesa, Senhor, de não vos ter amado desde o dia em que nasci. Levanta-te, Lúcifer, lá desses infernos, venha à minha presença, traidor e falso Deus a quem eu amava por ignorância. Mas agora que estou desenganado, que o Deus que adoro é um Deus verdadeiro, poderoso e cheio de bondade, por quem eu te obrigo, Lúcifer, que me apareças sob a pena de obediência. Quando não me queiras obedecer, serás castigado 1000 vezes mais do que tenciono. Aparece prontamente, Lúcifer, que te obrigo da parte de Deus, de Maria Santíssima e do Padre Eterno, eu te esconjuro pela força do céu e da graça de Deus, que está nas alturas com os braços abertos, pronto para receber aqueles seus filhos que deixam de adorar os ídolos e os falsos deuses, a quem eu, Cipriano, amava já há 30 anos, porém agora, com a ajuda de Jesus Cristo, já deixei estas falsas divindades e adoro a um Deus poderoso que está no céu, com quem eu tenho agora todo o pacto e o terei até a morte. É por este mesmo pacto que eu te e te obrigo, Lúcifer, que me apareças prontamente. Abram-se já as portas do inferno. Vem, Satanás, à minha presença. Vem da parte do Oriente, em figura de criatura humana. Conforme Cipriano relata no seu livro, neste instante, apareceu Lúcifer, cercado por todos os demônios do inferno. Morgon Astarod. Haviam mais de 3.000 demônios em volta de mim, tentando me iludir, como nada podiam fazer. Revoltaram-se a tal ponto que fizeram cair uma chuva de fogo, que parecia que todo o mundo estava ardendo, porém, eu invocava o nome de Cristo e nunca o fogo pôde chegar até mim ou me molestar. O demônio resolveu não obedecer a Deus, nem a Cipriano e retirou-se de volta ao inferno, porém, Cipriano insistiu em castigar o demônio 1000 vezes mais. Pela segunda vez, Cipriano requereu a presença do demônio, dizendo o seguinte texto: Vós que estáis na glória de Deus Padre, Deus Filho e Deus Espírito Santo e no poder e virtude de Maria Santíssima, e do Verbo Divino encarnado, e no poder dos anjos do céu, e dos querubins e migas, secados por obra e graça do Divino Espírito Santo e por toda esta santidade, mando
sem apelação nem agravo, sejam abertas as portas do inferno, e que venha já Lúcifer à minha presença, para que seja cumprida e executada a minha ordem, conforme eu lhe ordenei. Apareça prontamente, Lúcifer, em figura de pessoa humana, sem estrépito nem mau cheiro. Sejam já abertas as portas do inferno, assim, como se abriram as portas do cárcere onde estavam presos os apóstolos, quando lhes apareceu um anjo amando de Deus e, logo que o anjo chegou ao cárcere, foram abertas as portas e fugiram os apóstolos e o anjo foi levado ao céu, como Jesus Cristo lhe tinha determinado. Jesus Cristo, peço-vos e mando, em vosso santíssimo nome, ao demônio que venha já à minha presença, sem que ofenda a minha pessoa, nem meu corpo, nem minha alma. Apareça prontamente, Lúcifer, que eu te requero pelo poder do grande Adonis, pelo poder e virtude daquelas santas palavras que disse Jesus nosso Senhor ao dar o último suspiro na cruz: meu Deus, perdoai aos que me crucificam, que não sabem o que fazem. Por estas santas palavras, te esconjuro e requero, Lúcifer, imperador do inferno, venha à minha presença sem apelação nem agravo, que eu te obrigo em nome de Jesus, Maria e José e te mando, em virtude de Santo Ubaldo Francisco, por estas santas palavras, pela virtude dos 12 apóstolos e por todos os santos de Deus de Abraão, de Jacó e de Isaque, em virtude do anjo São Rafael, de todos os demais santos e virtudes dos céus e ordens dos bem-aventurados, eu te requero, Lúcifer, pela virtude do bem-aventurado São João Batista, São Tomé, São Filipe, São Marcos, São Mateus, São Simão, São Judas, São Martinho e por todas as ordens dos mártires São Sebastião, São Fabial, São Cosme, São Damião, São Dionísio, com todos os seus companheiros. Que em fé ser de Deus e pela adoração do rei David, e pelos 4 cavaleiros evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. Eu te requero que me apareças, Lúcifer, sem apelação nem agravo, que te obrigo pelas 4 colunas do céu que não me faltas a obediência. Eu, criatura de Deus, te obrigo pelas 72 línguas que estão repartidas pelo mundo e por todos os poderes e virtudes. Aparece prontamente, desviando de mim 4 passos. Se não apareceres neste momento, serás castigado com maldições. Neste momento o demônio voltou a aparecer, e Cipriano, usando de todo o seu poder, o prendeu com uma corrente feita de chifres de carneiros virgens, e o castigou com 3.000 vardas dadas, com vara feita de aveleira e 3 pregos gravados no meio. Depois do castigo, pôs-lhe um preceito, para que nunca mais fizesse pacto com pessoa alguma. Conta-se que após a morte de São Cipriano, foram publicadas algumas de suas feitiçarias e orações, em pergaminho. Alguns seguidores começaram então a preparar estas correntes com Morgon Astarod. Tais publicações. Não podemos afirmar nada sobre a veracidade destas informações, mas como pesquisadores nos vemos obrigados a transmitir nossos conhecimentos aos leitores. Transportando tais acontecimentos aos dias de hoje, teremos correntes conforme as explicadas neste livro. Capítulo 2 Poderosos ensinamentos de Cipriano como santo. Diz uma antiga lenda, que os antigos, para alcançarem as dádivas de São Cipriano, preparavam uma corrente milagrosa, e que sempre alcançaram seus objetivos. Abaixo segue a explicação de como preparar a corrente, segundo a lenda, com as mesmas palavras contidas no livro. Corrente milagrosa de São Cipriano. Escreva seus desejos no rodapé da página 7 deste livro. Enterre-o ao pé de uma cruz, à meia-noite, da próxima lua de quarto crescente. Na sexta-feira seguinte, envie a 5 pessoas diferentes, um exemplar deste livro, com a explicação de como funciona a corrente colada sobre a capa do livro. Modelo abaixo. Aguarde 7 luas certamente, se tiver fé, verá seus desejos realizados. Tenha fé. Lembre-se, esta corrente não poderá ser quebrada. Modelo de explicação da corrente, deverá ser colada sobre a capa do livro enviado. Corrente milagrosa de São Cipriano. Amigo, ao receber este livro, você foi agraciado como participante da corrente milagrosa de São Cipriano. Leia-o atentamente, página a página e ao término escreva seus desejos no rodapé da página 7 deste livro. A seguir enterre-o ao pé de uma cruz, à meia-noite da próxima lua de quarto crescente, na sexta-feira seguinte, envie a 5 pessoas diferentes, um exemplar deste livro, com uma explicação idêntica a esta, colada sobre a capa. Aguarde 7 luas e certamente se tiver fé, verá seus desejos realizados. Tenha fé. Lembre-se, esta corrente não pode ser interrompida. Disse que quem isto o faz certamente terá sua alma entregue ao Satanás. Diz a lenda que aquele que não acredita em São Cipriano, pelo demônio, será acompanhado. Conselho importante. Siga aquilo que os antigos já o faziam. Disse que o livro de São Cipriano, o exemplar de seu uso, sempre deverá ser guardado em lugar seguro, de preferência numa arca, onde ninguém o veja. Jamais deverá ser emprestado ou dado. Nas horas de apuros, deverá ser consultado, e na primeira página deverá ser escrito seu nome completo e a data do seu nascimento. Isto evitará que algum incrédulo o leia e a maldição caia sobre você. Explicação importante, guarde sempre o 7º livro. Você comprou um livro, o primeiro, ou o recebeu através da corrente, e o enterrou. A seguir você enviou 5 livros aos participantes da corrente milagrosa de São Cipriano até aí. Somaram-se 6 livros, então você deverá adquirir mais um livro, que será o 7º livro, e guardá-lo com seu nome completo e data de nascimento escritos à primeira página, dentro de uma arca bem fechada. Isto evitará perturbações maléficas. Corrente milagrosa de São Cipriano para desfazer mal feito. Na próxima sexta-feira, a página 13 deste livro, escreva o nome de quem o enfeitiçou, caso saiba. E qual o intuito, motivo, do feitiço praticado. A seguir, amarre um sapo e espete 13 agulhas em seu corpo, deixe-o secar por 13 dias.
Na sexta-feira seguinte, pegue o sapo e coloque-o dentro do livro. Na página 13, à meia-noite em ponto, enterre-o numa encruzilhada. Na próxima sexta-feira, envie Morgon Astaroth 12 livros a 12 pessoas diferentes, acompanhadas da explicação do funcionamento da corrente. Abaixo descrito, colada sobre a capa. Aguarda 13 luas e estará completamente livre do maldito feitiço. Tenha fé. Aviso importante, neste caso você adquiriu um livro e o enterrou, a seguir adquiriu mais 12 livros e os enviou na corrente, a seguir adquira mais um que será o 14º, ou seja, o dobro de 7, no qual você deverá escrever seu nome e data de nascimento na primeira página, a seguir guarde-o numa arca, baú, bem fechada. Isto evitará perturbações malignas futuras. Modelo de explicação. Corrente de São Cipriano para desfazer mal feito. Deverá ser colada na capa do livro. Você está recebendo este livro para continuar a corrente de São Cipriano para desfazer mal feito? Ela não poderá ser cortada, pois se isto ocorrer o feitiço feito recairá sobre você. Leia-o atentamente página a página, a seguir, na próxima sexta-feira. Escreva os seguintes dizeres na página 13 deste livro. Eu, fulano de tal, nascido em tal data. Estou participando da corrente de São Cipriano para desfazer mal feito, por isto receberei a proteção de São Cipriano e terei meu corpo fechado para os males que tentarem lançar sobre meu corpo ou espírito. À meia-noite em ponto, enterre-o numa encruzilhada. Na próxima sexta-feira, envie a 12 pessoas diferentes, um exemplar para cada uma, deste livro, com a explicação de como funciona esta corrente, colada sobre a capa de cada um dos 12 exemplares. A seguir adquira outro livro, que será o 14º, ou seja, o dobro de 7, no qual deverá escrever seu nome e data de nascimento à primeira página. Guarde-o numa arca, baú, e feche-a bem. Desta forma seu corpo estará fechado para perturbações malignas. Tenha fé. Oração das horas abertas. Para o meio-dia. Ó Virgem dos céus sagrados, Mãe do nosso Redentor, que entre as mulheres tens a palma, trazei alegria à minha alma, que geme cheia de dor, e vem depor nos meus lábios palavras de puro amor. Em nome de Deus dos mundos. Também do Filho amado, onde existe o sumo bem. Seja para sempre louvado. Nesta hora bendita. Amém. Para as Trindades. A Santíssima Trindade me acompanhe toda a vida. Sempre ela me dê guarida. De mim tenha piedade. O Pai eterno me ajude. O Filho a bênção me lance. Morgon Astaroth. O Espírito Santo me alcance. Proteção, honra e virtude. Nunca a soberba me inveje. Em vez do mal faça o bem. A Santíssima Trindade me acompanhe sempre. Amém. Para a meia-noite. Ó anjo da minha guarda. Nesta hora de terror, me livre das más visões. Do diabo aterrador. Deus me ponha a alma em guarda. Dos perigos da tentação. De minha parte os meus sonhos e opressões do coração. Ó anjo da minha guarda. Por mim pede a Virgem Mãe que me preserve dos perigos enquanto foi vivo. Amém. Oração que se lê ao enfermo para se saber se a doença que o aflige é natural ou sobrenatural. Esta oração disse em latim, para que o enfermo não possa usar de impostura, pois assim, sem entender o que é dito na oração, não enganará o religioso, ficando quieto ou se movendo. Uma oração em português, seguida a esta, serve para o mesmo fim. Havendo sinais de que a causa da doença é demônio ou alma penada, o religioso deverá dizer a ladainha em latim. No fim da ladainha, ponha-lhe o preceito ao demônio para que não mortifiquem o enfermo enquanto esconjura. Praeceptur in nomine Jesus, al desinat noceria broto, sta in cesse delirium eilo ordinat. Descurat. Sicadat, ut mortus, e sine mora surge ad praeceptu exorcista e facto in nomine Jesus. Se aliqua parte corporis dolor, vela tumor, et ad signo crucis, vel imposito praeceptu in nomine Jesus. Quando sacramenta relíquias, e res esse e esse praecititiduri. Quando imaginatione, si presentate res in honesta e contra e medianis Christi, e sanctorum, e si eudem tempri sentiam. Capite, ut plumbum ut aquam frigidam vela fera mignitem, e hoc fugita ad signam crucis vel invocato. Nomine Jesus. Quando sacramenta relíquias, e res sacrus odit, quando, nulla praescendente tribulatione desiderat si dilacerat. Quando subito patente lumen oferture subito restitur, quando diurno tempore nil vidit, e nocturno bene vidite sine lucilus de epistolão, si subito se absurdus, de postia bene vidite sine lucilus de epistolão, si subito se absurdus, ti postia bene audiat, non salam materialia sed spiritualis. Si perceptem, vel novem dies nihil, vel parum comedens tortis est. Pingis sicutuantia. Si loquitur de mysteris ultra capacitatem quando non custat de illus sanctitate. Quando ventas vehemens discorrit per totam corpus ademodum formicarum, quando elevatur corpus contra volutatem patienvis, e non appareta colevetur. Clemars, siciltiuntis. A rotationis dentium, quando patiens non est stultus, vel quando homo natura debilis non potest. Teneria maltis. Quando abelinguam tumidam enigram, quando gutur instatur, quando audiuntur. Rugitus ovium, latratus, canum, porcorum grumitus, e similium. Si varie por iter naturam vident, e audium, si hominis maximo odio perseuntur, si praecipitis sis ponunciaculas horablius abent. Remanem sensibus destitui. Quando corpus tei lai ponderiacissitur, ut amaltis hominibus elevaret. Non benedictit, quando ab ecclesias fugit, e aquam benedictam non consetit, quando iratus si. Morgon Astaroth. Ostendunt contra ministros superdunentes relíquias capite occulti. Quando imedianis Christi, e Virginis Mariae non lutem specere sede conspaum, quando verba sacra nolum proferri, vel si proferam, illa corrumpunt e balba, scientes sudent proferri. Com superposita capite manus sacra ad
Lectionem evangeliorum conturbatura grotus, cum plusquam solitum paupiverit sensus occupantur. Gatai sudoris distud, vietatis sentit, stridoris usque caelum mittit, ser posternit, vel. Similia facit. Amém. Cruz de S. Bartolomeu e S. Cipriano. Como fazer a cruz? Pegue 3 pedaços de pau de cedro, um mais comprido, 2 mais curtos, para formarem os braços cobrindo com alecrim, arruda e aipo. Coloque em cada braço, em cima e embaixo da parte mais comprida, uma massa pequena de cipreste, coloque em água benta por 3 dias seguidos e retire da água ao dar meia-noite, dizendo as seguintes palavras em forma de oração. Cruz de São Bartolomeu, a virtude da água em que estiveste, e das plantas e madeiras de que és formada, que me livre das tentações do espírito do mal, e traga sobre mim as graças de que gozam os bem-aventurados. Em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Repetir as palavras, murmuradas, 4 vezes. Cruz de São Bartolomeu, a virtude da água em que estiveste, e das plantas e madeiras de que és formada, que me livre das tentações do espírito do mal, e traga sobre mim as graças de que gozam os bem-aventurados. Em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como usar a cruz? A cruz deve ser levada dentro de um saquinho de seda preta benzida, ou junto ao corpo suspensa ao pescoço por um cordão preto. Não se deve deixar que outras pessoas a vejam, fazendo o possível para ocultá-la. Quando desconfiar que alguém lhe lançou mal olhado, deverá, ao deitar-se, beijar a cruz 3 vezes e fazer a oração à cruz de São Bartolomeu. Ao levantar-se, deverá também beijar a cruz 3 vezes e rezar um Padre Nosso e uma Ave Maria. Porque Deus permite que o demônio atormente os homens. É para que o homem, carregado de culpas, sirva de exemplo para outros homens. Para que sejam castigados por suas culpas. Para que os homens, sentindo-se castigados pelo demônio, não ofendam a Deus. Para castigar alguma culpa leve, em que logo se faça a justiça de Deus. Para que aqueles que estão na graça divina mantenham-se nela. Para que se arrependam os pecadores. Para que se manifeste o poder de Deus. Para mostrar a santidade de algumas criaturas. Para que cresçam as atenções aos pecadores. Para purificar os escolhidos de Deus. Como são as criaturas tomadas pelo demônio? Existem os possessos, obsessivos, lunáticos e fascinados. Os possessos são aqueles que o demônio tomou conta, são os possuídos permanentemente pelo mal. Os obsessivos são aqueles Morgon Astarod, que, mesmo não tendo sido possuídos, vivem atormentados e tentados pelo demônio. Os lunáticos são aqueles que, de vez em quando, ficam tomados pelo diabo e disse que isso tem a ver com as fases da lua. Os fascinados são aqueles que o demônio usa para se manifestar ou falar, sem que saibam o que estão fazendo. Preceito. Ao demônio ou demônios para que não mortifiquem o enfermo durante o tempo em que se esconjura. Deve-se repetir muitas vezes, principalmente às mulheres grávidas, para que não aconteça algum vômito com as fortes dores que os demônios afligem nessa ocasião. Eu, como criatura de Deus, feita à sua semelhança e remida com o seu santíssimo sangue, vos ponho preceito, demônio ou demônios, para que cessem os vossos delírios, para que esta criatura não seja jamais por vós atormentada, com as vossas fúrias infernais. Pois o nome do Senhor é forte e poderoso, por quem eu vos ciate ou notifico, que vos ausenteis deste lugar, que, Deus nosso Senhor vos destinar, porque com o nome de Jesus, vos piso e rebato e vos aborreço, mesmo do meu pensamento para fora. O Senhor esteja comigo e com todos nós, ausentes e presentes, para que tu, demônio, não possas jamais atormentar as criaturas do Senhor. Fugi, fugi, partes contrárias que venceu o leão de Judá e a raça de Dávid. Amarro-vos com as cadeias de São Paulo e com a toalha que limpou o santo rosto de Jesus Cristo. Para que jamais possais atormentar os viventes. Faça o ato de contrição. Em seguida, deve-se dizer a oração de São Cipriano para desfazer toda a qualidade de feitiçaria e esconjurações de demônios, espíritos malignos ou ligações que tenham feito homens ou mulheres. Seja para rezar em uma casa que se desconfia estar possuída por espíritos malignos, ou, finalmente, para tudo que diz respeito a moléstias sobrenaturais. Nesta oração, diz-se muitas vezes, eu, Cipriano, servo de Deus, desligo tudo quanto tenho ligado. Mas o religioso não deve pronunciar o nome do santo, quando ele se auto-refere, dizendo apenas, eu desligo tudo quanto está ligado, omitindo o nome do santo sempre que ele é citado. E falar sempre em seu próprio nome. A forma como está na oração abaixo é a forma original como o próprio São Cipriano deixou escrito. Oração. Eu, Cipriano, servo de Deus, a quem amo de todo o meu coração, corpo e alma, pesa-me por não vos amar, desde o dia em que me destes o ser. Porém, vós, meu Deus e meu Senhor, sempre vos lembrastes um dia, deste vosso servo Cipriano. Agradeço-vos, meu Deus e meu Senhor, de todo o meu coração, os benefícios que de vós estou recebendo, pois agora, ó Deus das criaturas, dai-me força e fé para que eu possa desligar tudo quanto tenho ligado, para o que invocarei sempre o vosso santíssimo nome. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vós que viveis e reinais, por todos os séculos dos séculos. Amém. É certo, nosso Deus, que agora, sou vosso servo Cipriano, dizendo-vos, Deus, forte e poderoso, que morres no grande cume, que é o céu, onde existe o Deus forte e santo, louvado sejais para sempre. Vós, que vistes as malícias deste vosso servo Cipriano. E tais malícias, pelas quais eu fui metido debaixo do poder do diabo, mas eu não conhecia vosso santo nome, ligava as mulheres, ligava as nuvens do céu, ligava as águas do mar, para que os pescadores não pudessem navegar para pescarem o peixe para sustento dos homens, pois pelas minhas malícias, minhas grandes maldades, ligava as mulheres prenhes, para que não pudessem parir, e todas estas coisas eu fazia em nome do demônio.
Agora, meu Deus, o torno a invocar para que sejam desfeitas e Morgon Astaroth. Desligadas, as bruxarias e feitiçarias, da máquina ou do corpo desta criatura, fulano. Pois vos chamo, ó Deus poderoso, para que rompais todos os ligamentos dos homens e das mulheres. Caia a chuva sobre a face da terra, para que de seu fruto, as mulheres tenham seus filhos, livre de qualquer ligamento que lhe tenha feito, desligue o mar, para que os pescadores possam pescar. Livre de qualquer perigo, desligue tudo quanto está ligado, nesta criatura do Senhor, seja desatada, desligada de qualquer forma que o esteja, eu a desligo, desafineto, rasgo, calço e desfaço tudo, monecro ou monecra que esteja em algum poço ou levada, para secar esta criatura. Fulano, pois todo o maldito diabo e tudo seja livre do mal e de todos os males ou maus feitos. Feitiços, encantamentos ou superstições e artes diabólicas. O Senhor tudo destruiu e aniquilou, ó Deus dos altos céus seja glorificado e na terra, assim como por Manuel, é o nome de Deus poderoso. Assim como a pedra seca se abriu e lançou água, de quem beberão os filhos de Israel. Assim ó Senhor poderoso, com a mão cheia de graça, livre este vosso servo, fulano, de todos os malefícios, feitiços, ligamentos, encantos e tudo que seja feito pelo diabo, ou seus servos, e assim que tiver esta oração sobre si, e a trouxer consigo, ou tiver em casa, seja com ela, diante do paraíso terreal, do qual saíram 4 rios, 56 tigres Eufrates, pelos quais mandaste deitar água a todo o mundo, por cujos vos suplico. Senhor meu Jesus Cristo, Filho de Maria Santíssima, a quem entristecer, ou maltratar pelo maldito maligno espírito, nenhum encantamento, nem maus feitos, não façam nem renovem coisa alguma, má contra este vosso servo, fulano. Mas todas as coisas aqui mencionadas, sejam obtidas e anuladas, para a qual, eu, invoco-as. 72 línguas que estão repartidas por todo o mundo e qualquer dos seus contrários. Sejam aniquilados as suas pesquisas pelos anjos, seja absoluto este vosso servo, fulano, com toda a sua casa e coisas que nela estão, sejam todos livres de todos os malefícios e feitiços pelo nome de Deus Padre, que nasceu sobre Jerusalém, por todos os anjos e santos e por todos os que servem, diante do paraíso, ou na presença do alto Deus Padre Todo-Poderoso, para que o maldito diabo não tenha poder de impecer a pessoa alguma. Qualquer pessoa que esta oração trouxer consigo, ou lhe for lida, ou onde estiver algum sinal do diabo, de dia ou de noite, por Deus. Jaque e Jacó, o inimigo maldito, seja expulso para fora, invoco a comunhão dos santos apóstolos, de nosso Senhor Jesus Cristo, São Paulo, pelas orações das religiosas, pela formosura de Eva, pelo sacrifício de Abel, por Deus unido a Jesus, seu eterno Pai, pela castidade dos fiéis, pela bondade deles, pela fé em Abraão, pela obediência de Nossa Senhora quando ela livrou a Deus, pela oração de Madalena, pela paciência de Moisés, sirva a oração de São José, para desfazer os encantamentos, santos e anjos valei-me, pelo sacrifício de São Jonas, pelas lágrimas de Jeremias, pela oração de Zacarias, pela profecia e por aqueles que não dormem de noite e estão sonhando com Deus nosso Senhor Jesus Cristo, pelo profeta Daniel, pelas palavras dos evangelistas, pela coroa que deu a Moisés, em línguas de fogo, pelos sermões que fizeram os apóstolos, pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu santo batismo, pela voz que foi ouvida do Padre Eterno, dizendo: Este é meu filho escolhido e meu amado, deve-me muito apreço, porque toda a gente o teme, e porque fez abrandar o mar e fez dar frutos à terra, pelos milagres dos anjos, que juntos a ele estão, pelas virtudes dos apóstolos, pela vinda do Espírito Santo que baixou sobre eles, pelas virtudes e nomes que nesta oração estão pelo louvor de Deus, que fez todas as coisas pelo Pai, sinal da cruz, Filho, sinal da cruz, Espírito Santo, sinal da cruz. Fulano, se está feita alguma feitiçaria, nos cabelos da cabeça, roupa do corpo, ou da cama, no calçado, ou em algodão, seda, linho ou lã, ou em cabelos de cristão, ou de mouro, ou de hereges, ou em osso de criatura humana, de aves ou de outro animal, ou de madeira, ou em livros, ou em sepultarás de cristão, ou em sepultarás de mouros, ou em fonte ou ponte, ou altar, ou rio, ou em casa, ou em paredes de cal, ou em campo, ou em lugares solitários, ou dentro das igrejas, ou repartimentos de rios, em casa feita de cera ou mármore, ou em figuras feitas de fazenda, ou em sapo ou saramantiga, ou bicha ou em bicho do mar ou do rio, ou do lameiro, ou em comidas ou bebidas, ou em terra do pé esquerdo ou direito, ou em qualquer outra coisa em que se possa fazer feitiços. Todas estas coisas sejam desfeitas e desligadas, deste servo, fulano, do Senhor, tanto as que eu, Cipriano, tenho feito, como as que tem feito, essas bruxas servas do demônio, isto tudo vale ao seu próprio ser, que dantes tinha ou em sua própria figura ou na que Deus criou. Santo Agostinho e todos os santos e santas, por santo nome, que façam que todas as criaturas sejam livres do mal do demônio. Amém. Morgon Astaroth. Primeira esconjuração. Esta esconjuração deve ser feita pelo religioso com todo o respeito e fé. Atenção, quando vir que o enfermo está aflito e o demônio ou mau espírito não quer sair, deve-lhe tornar a ler o preceito que está mais acima, depois da ladainha e antes da oração de São Cipriano. Assim é a esconjuração. Eu, Cipriano, digo em citar o nome do doente, da parte de Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Absolvo o corpo de citar o nome do doente, de todos os maus feitiços, encantos, encanhos, empates que fazem e requerem homens e mulheres em nome de Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus muito grande e poderoso. Glorificado seja, para sempre sejam em seu santíssimo nome destruídos, desfeitos, desligados, reduzidos ao nada, todos os males de que padece este vosso servo, citar o nome do doente, venha a Deus com seus bons auxílios por amor
De misericórdia que tais homens ou mulheres, que são causadores destes males que sejam já tocados no coração para que não continuem com esta maldita vida. Sejam comigo os anjos do céu, principalmente São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todos os santos, santas e anjos do Senhor, e os apóstolos do Senhor, São João Batista, São Pedro, Santo André, São Tiago, São Matias, São Lucas, São Felipe, São Marcos, São Simão, Santo Agostinho, Santo Anastácio e por todas as ordens dos santos evangelistas, João, Lucas, Marcos, Mateus, e por obra e graça do Divino Espírito, pelas 72 línguas que estão repartidas pelo mundo, e por esta absolvição e pela voz que deu quando chamou Lázaro do sepulcro, por todas estas virtudes seja tornado tudo ao seu próprio ser que dantes tinha a sua própria saúde que gozava, antes de ser arrebatado pelos demônios, pois eu, em nome do Todo-Poderoso, mando que tudo cesse do seu desconcerto sobrenatural. Ainda mais pela virtude daquelas santíssimas palavras porque Jesus Cristo chamou, Adão, Adão. Onde estás? Por estas santíssimas palavras absolvamos, por esta virtude de quando Jesus Cristo disse a um enfermo, levanta-te e vai para a tua casa e não queiras mais pecar, de cuja enfermidade havia de estar 3 anos, pois absolvo-te Deus, sinal da cruz, que criou o céu e a terra e ele tenha compaixão de ti, criatura, citar o nome do doente, pelo profeta Daniel, pela santidade de Israel, e por todos os santos e santas de Deus, absolvei este vosso servo ou serva. Citar o nome do doente, e abençoai toda a sua casa, sinal da cruz, e todas as mais coisas sejam livres do poder dos demônios por Emanuel, por Deus seja com todos nós. Amém. Pelo santíssimo nome de Deus nosso Senhor Jesus Cristo e todas as coisas aqui mencionadas sejam desligadas, desenfeitiçadas, desalfinetadas de todos os empates que sejam formados por parte do demônio ou seus companheiros, seja tudo destruído, que o mando eu em parte do Onipotente, para que já, sem apelação, sejam desligados e se desliguem todos os maus feitiços e ligamentos e toda má ventura por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração de São Cipriano. Em nome de Deus, eu invoco a São Cipriano. Rezo e carrego com minha devoção. Livra-me de todo perigo e dano do próximo. Dirige-me com toda segurança em minhas viagens. Aparta de mim o perigo e todos os danos que me rodeiam. Concede-me, poderoso santo, que levando em meu corpo esta oração, esteja sempre livre de qualquer perigo. Bendito seja o Pai. Bendito seja o Filho. Morgon Astarod. Bendito seja o Espírito Santo. Oração a São Cipriano. São palavras de Deus, o Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho dos pecadores perecerá. Vós, São Cipriano, conheceis os caminhos dos que obram maldades. Sois justo, sábio, prudente e caridoso. Arrependido dos meus pecados, ajoelho-me aos vossos pés. Errei, pequei, cego andei pelos caminhos do erro. Sois justo, sábio, prudente e caridoso. Confio em vossa intercessão, junto à misericórdia divina, para o perdão de minhas faltas. Preservai-me, São Cipriano, das tentações e insídias dos espíritos das trevas, dos ataques dos demônios e seus servidores. Limpai minha mente dos maus pensamentos, purificai o meu coração dos meus sentimentos, minha boca das más palavras. Afugentai de mim os obsessores, os espíritos malignos, enviados por Satanás. Glorioso mártir, São Cipriano, afastai de mim, da minha casa, de minha família, os espíritos a serviço das criaturas perversas, aliadas do demônio, anulando as obras ruins, de feitiçaria ou bruxedos. Assim seja. Espíritos e prex sobre fantasmas que aparecem nas encruzilhadas, ou almas do mundo espiritual, que por missão de Deus vêm a este mundo corporal buscar orações para serem purificados dos erros que cometeram neste mundo contra Deus nosso Senhor e são mandados para mortificarem as criaturas e aparecer-lhes como fantasmas. Fantasmas são visões que aparecem a certos indivíduos fracos de espírito, que acreditam que as almas daqueles que já deixaram de existir vêm a este mundo. Os fantasmas somente aparecem aos que creem nos seres espirituais, pois nos descrentes não tiram daí qualquer proveito, ao contrário, recebem maldições. Aqueles que amaldiçoam e escarnecem os fantasmas terão dobrado seus tormentos, pois eles são servos do Senhor que vêm a este mundo buscar alívio. Quando lhe aparecer uma visão, fantasma, não o esconjure, porque este ser espiritual lhe amaldiçoará, todos os seus negócios e atividades ficarão prejudicados. Quando perceber uma visão, recorra à oração pelos bons espíritos, encontrada abaixo. Fique ciente de que o diabo poucas vezes aparece como fantasma, porque os demônios eram anjos e não têm corpos para se revestir. Assim, quando o fantasma surgir sob a figura de um animal, fique certo de que se trata de um demônio, que deve ser esconjurado, fazendo-lhe uma cruz. Se o fantasma tiver a forma de uma figura humana, não é demônio, mas uma alma. Com a oração pelos bons espíritos, essa alma ficará aliviada e livre e sempre o acompanhará e o ajudará. Quando precisar, para tanto, bastará chamá-la. A pessoa que se sentir perseguida pelos bons espíritos deve se sentir feliz porque é uma pessoa abençoada, uma boa criatura que os espíritos perseguem para que ela ore ao Senhor por eles, que é digna de ser ouvida por Deus. Muitos espíritos não aparecem como fantasmas, mas marcam sua presença nas casas dos parentes, arrastando mesas e cadeiras. Por ignorância, esses espíritos que apenas estão pedindo Morgon Astarod atenção, são esconjurados, amaldiçoados e tudo se torna mais difícil para as pessoas que habitam a casa tomada pelos espíritos. Se, ao contrário, as pessoas recorressem às orações, ficariam livres dos espíritos e estariam sendo caridosas, livrando as almas e ajudando a salvar suas próprias almas, abrindo-lhes as portas do céu. Oração para pedir a Deus pelos espíritos bons. Sai, alma cristã, deste mundo, em nome de Deus Padre Todo-Poderoso, que te criou, em nome de
Jesus, do Espírito Santo, que copiosamente se te comunicou. Aparte-te deste corpo, ou lugar em que estás, porque Deus te recebe no seu reino. Jesus, ouve a minha oração e sê meu amparo. Como és amparo dos santos, anjos e arcanjos, dos tronos e dominações, dos querubins e serafins, dos profetas, dos santos apóstolos e dos evangelistas, dos santos mártires, confessers, monjas, religiosos e eremitas, das santas virgens de Deus, o qual se digne dar-te lugar de descanso, e gozes da paz eterna, na cidade santa, celestial Sião, onde o louves, por todos os séculos. Amém. Óbvio-se, deve rezar-se esta oração em qualquer lugar que seja preciso, ou onde ande algum espírito ou fantasma. No fim desta oração, reza-se o credo ou o ato de contrição. Credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pequeno ato de contrição. Senhor, eu me arrependo de todo o coração por vos ter ofendido, pois sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Cruz de São Bento. Et crucem Domini, fugite, partes adversai, incit leo da tribo de Juda, radix Davil. Aleluia. Oração a São Cipriano contra maldades e malefícios. São Cipriano, São Cipriano. Vós, que depois de terdes praticado malefícios e feitiçarias, aprendestes de Santa Justina que o sinal da cruz e a invocação da Virgem Maria tinham mais poder do que a vossa magia, e por isto, tivestes a coragem e a humildade de trocar a prática dos malefícios do demônio pela religião católica. Fortalecei minha fé, para que, diante de qualquer ataque do inimigo, eu possa responder tranquilamente. Se Deus está comigo, quem estará contra mim? O Senhor é a minha luz e minha salvação, a quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte de minha vida, perante quem tremerei? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Morgon Astarod. Ladainha de todos os santos. De Deus, Pai do céu. Tende piedade de nós. De Deus Filho, Redentor do mundo. Tende piedade de nós. De Deus Espírito Santo. Tende piedade de nós. De Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. De Santa Maria. Te rogai por nós. De Santa Mãe de Deus. Te rogai por nós. De Santa Virgem das Virgens. Te rogai por nós. De todos os santos anjos e arcanjos. Te rogai por nós. De S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael. Te rogai por nós. De todos os patriarcas e profetas. Te rogai por nós. De S. Abraão, S. Moisés, S. Elias, S. João Batista, S. José. Te rogai por nós. De todos os santos apóstolos e discípulos do Senhor. S. Pedro, S. Paulo, Santo André, S. João, S. Tiago, S. Mateus, S. Lucas, S. Marcos, S. Barnabé, S. Maria Madalena. Te rogai por nós. De todos os santos mártires. S. Estevão, S. Lourenço, S. Inácio de Antioquia, S. Justino, S. Tomás Becket, S. Tomás Moros, S. João Fischer, S. Pedro Chanel, S. Carlos Luanga, S. Perpetua, S. Felicidade, S. Inês, S. Maria Gorete. Te rogai por nós. De todos os santos bispos e doutores. S. Silvestre, S. Gregório, S. Agostinho, S. Atanásio, S. Basílio, S. Gregório Nazianzeno, S. João Crisóstomo, S. Carlos Borromeu, S. Pio X. Te rogai por nós. De todos os santos presbíteros e religiosos. S. Antônio, S. Bento, S. Bernardo, S. Francisco, S. Domingos, S. Tomás de Aquino, S. Inácio de Loyola, S. Francisco Xavier, S. Vicente de Paula, S. João Maria Vaiene, S. João Bosco, S. Catarina de Sena, S. Teresa Dávila, S. Rosa de Lima, S. Mônica, S. Ludovico, S. Isabel da Hungria. Te rogai por nós. Dê-nos propício. Te ouvi-nos, Senhor. Dê para que nos livres de todo mal. Dê para que nos livres de todo pecado. Dê para que nos livres da morte eterna. Dê pela vossa encarnação. Dê pela vossa morte e ressurreição. Dê pela vossa admirável ascensão. Dê pela efusão do Espírito Santo. Dê pela vossa gloriosa vinda. Dê apesar de nossos pecados. Dê para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja. Morgon Astarod. Dê para que vos digneis conservar no vosso santo serviço o Papa, os bispos e todo o clero. Dê para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia. Dê para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço. Dê para que vos digneis conceder os bens eternos a todos os nossos benfeitores. Dê para que vos digneis dar e conservar os frutos da terra. Dê para que vos digneis conceder o descanso eterno a todos os irmãos falecidos. Dê para que vos digneis livrar o mundo da fome, das doenças, das guerras. Dê para que vos digneis conceder a unidade aos cristãos. Dê para que a luz do Evangelho chegue a todos os povos. Dê Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Te perdoai-nos, Senhor. Dê Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Te ouvi-nos, Senhor. Dê Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Reza contra mal olhado. Com Deus eu te tiro mal olhado ruim. Com a graça dos céus eu te corto. Tu és ferro e eu sou aço. E eu te prendo e embaraço.
Mais oração contra os maus espíritos mais. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi minha oração. O Puríssimo Espírito de Jesus. Foi a será o vencedor de todos os seus inimigos e de todos os adversários dos que amam e creem em Jesus Cristo. Jesus Cristo reina, Jesus Cristo impera, Jesus Cristo governa por todos os séculos. Assim seja. OBS. Embora algumas orações não citam o nome de S. Cipriano nem parecem ser de sua autoria, as copiei aqui por serem puldarussas e úteis. Oração contra feridas. Sinal da cruz mais. Serras benzidas, chaga ruim, serras fechada e curada pela virtude e pelo poder de Deus, assim como se fecharam as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo nos braços de Nossa Senhora sua Santa Mãe. Assim seja. OBS. Rezar cruzando a ferida com um crucifixo sem encostar na pessoa. Cruz assinuar. Reze um Credo, um Pai Nosso, um Ave Maria. Contra queimaduras. Fogo de Deus, perde teu horrível calor. Machale 2 vezes seguidas. Para não levar tiros. Diga 3 vezes detente, detente. Vejo a boca do canhão, o Todo-Poderoso guarde a entrada e a saída. Morgon Astarod. Parte 2. Capítulo 1. As mágias de Cipriano Feiticeiro. A grande mágica das favas. Matar um gato preto e enterrá-lo com uma fava em cada olho, outra debaixo da cauda e outra em cada ouvido. Depois, enterre-o e regue-o com pouca água todas as noites à meia-noite, até que as favas, depois de brotadas, estejam maduras. Cortar as favas pelo pé. Depois de cortadas, leve-as para casa e vai colocando uma de cada vez na boca. Quando, porém, parecer que está invisível, é porque a fava que tens na boca é a que tem a propriedade mágica. Assim, se desejares entrar em qualquer parte sem ser visto, ponha a dita fava na boca. Observações para fazer uso desta mágica. Quando for regar as favas, hão de aparecer muitos fantasmas com o fim de assustá-lo para que não consiga levar a mágica até o final. A razão é simples, é porque o demônio tem inveja de quem vai usar desta mágica, sem que primeiro se entregue a ele em corpo e alma, como fazem as bruxas, a quem chama de mulheres de virtude. Pede-se então que não se assuste, pois ele não lhe fará mal algum, e para isso é bom, antes de tudo, fazer o sinal da cruz. A mágica do osso do gato preto. Deixar cozinhar o corpo de um gato preto em água fervente com semente brancas e lenha de salgueiro até que se soltem os ossos da carne. Coar os ossos em um pano de linho e diante do espelho ir metendo os ossos um por um na boca, até achar o que tem a magia de lhe deixar invisível. Guardar o osso que tem a propriedade mágica e, se quiser ir a algum lugar sem ser visto, colocar o osso mágico na boca. Outra mágica do gato preto para fazer o mal. Para se vingar de um inimigo, deve-se proceder da seguinte forma: pega-se um gato preto e, depois de amarradas suas 4 patas com uma corda de esparto, de fazer tapetes, levai-o a uma encruzilhada durante a noite e dizei, eu, citar seu nome, da parte de Deus Onipotente. Mando ao demônio que apareça aqui debaixo da santa pena de obediência e preceitos superiores. Lúcifer, Satanás, que te metas no corpo desta pessoa a quem desejo o mal e da lá não te retires. Enquanto eu não te mandar e me faça o que te propor durante a minha vida, aqui deve-se dizer o que se deseja que ele faça ao inimigo. Ó grande Lúcifer, imperador de tudo que é inferno, te prendo e amarro ao corpo de dizer o nome do inimigo, assim como tenho preso este gato. No fim de me fazeres tudo aquilo que eu quiser, ofereço-te este gato, trago-te aqui quando tudo estiver pronto. Depois que o demônio fizer o que lhe foi pedido, deve-se ir ao lugar onde ele foi requerido e dizer 2 vezes, Lúcifer, Lúcifer, aqui tens o que te prometi. Ditas estas palavras, solta-se o gato. Como fazer um pacto com o demônio e criar um diabinho. Escrever uma escritura num pergaminho virgem, com seu próprio sangue, eu, com o meu próprio sangue do meu dedo mínimo, faço a escritura a Lúcifer, imperador do inferno, para que ele me faça tudo quanto eu desejar nesta vida, e, se isto me falhar, lhe deixarei de pertencer. Em seguida, deve-se assinar o nome. Depois deve-se escrever o mesmo texto num ovo de uma galinha preta, castiçada por um galo da mesma cor. Depois, abrir um buraco no ovo e deixar cair uma gota de sangue do dedo mínimo da mão direita. Embrulhar o ovo em algodão em rama e colocá-lo sob um monte de estrume ou sob Morgon Astarod. Uma galinha preta. Deste ovo nascerá um diabinho que deverá ser guardado dentro de uma caixa de prata, com pó de prata. Todos os sábados deve-se introduzir o dedo mínimo dentro da caixa, para o diabinho beber sangue. Quem conseguir possuir o demônio dessa forma, conseguirá tudo o que deseja na vida. Sobre esta prática, São Cipriano alerta em seu livro, todo filho de Deus que entregar sua alma ao demônio, será na mesma hora amaldiçoado por quem o criou e lhe deu o ser, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. A mágica do cão preto. Quando um cão preto estiver morto, tirar-lhe cuidadosamente o olho direito, depois, colocar esse óleo numa caixa e levá-la dentro do bolso. Ao agitar essa caixinha para um cão qualquer, ele seguirá o dono da caixa aonde quer que ele vá, ainda que o dono não queira. O cão se retirará com 3 acenos dados com a mesma caixa. Segunda mágica do cão preto. Deve-se cortar as pestanas, as unhas e bocado de pelo do rabo de um cão preto, juntar as 3 coisas e queimá-las com alecrim. O livro não explica se o cão deve estar morto ou não. Depois de tudo reduzido a cinzas, deve-se recolhê-las dentro de um vidro bem tapado, pelo espaço de 9 dias, no fim dos quais o feitiço estará pronto. Para utilizar a mágica, tomasse um bocado das cinzas, mistura-se ao tabaco e faça um cigarro bem forte. Depois, deve-se dar baforadas desse cigarro sobre a pessoa a quem se quer enfeitiçar, e esta pessoa ficará logo enfeitiçada. As baforadas devem ser dadas em número ímpar, 3, 5 ou 7 de cada vez. Mágica do vidro encantador. Preparar um vidro de pequeno tamanho, para se tornar mais cômodo a quem o trouxer na algibeira, e colocar dentro os seguintes ingredientes:
espírito de sal amoníaco, pedra de ara, alecrim, funcho, pedra mármore, semente de feto, semente de malvas, semente de mostarda, sangue do dedo mindinho, sangue do polegar e dito do pé esquerdo, uma raiz de cabelo da cabeça, raspa das unhas dos pés e das unhas das mãos, raspa de um osso, da caveira de um defunto melhor será. No fim de preparado tudo o que ali está dito, deitá-lo dentro do vidro, de maneira que fique meio e não totalmente cheio. Anotar que de todos os ingredientes de que já falamos deve-se usar a menor porção possível, porque produz melhor efeito. Depois que o vidro estiver preparado, dizer as palavras seguintes: Tu, vidro sagrado, que pela minha própria mão foste preparado, o meu sangue em ti está preso e amarrado à raiz do meu cabelo e dentro em ti foi derramado. Toda pessoa que por ti for tocada comigo há de ficar encantada. ANRV ignoratus tum vos assignaturum meu. Morgon Astarod. Depois de tudo pronto, exatamente como já acabamos de explicar, guardar o vidro muito bem guardado e depois poderá encantar a quem bem entender. Dando-o a cheirar a qualquer criatura, logo a pessoa o seguirá por toda a parte. O vidro não só tem poder para encantar, como para fazer o mal. Tudo depende do pensamento da pessoa que o dá a cheirar. Se para o bem, sucede-lhe o bem. Se for para o mal, sucede-lhe o mal. Feitiçaria feita com 2 bonecos conforme era feita por São Cipriano quando era feiticeiro e mágico. Preparar 2 bonecos, um boneco e uma boneca, feitos de pano, linho ou algodão, deixando-os unidos um ao outro, abraçados. Pegar um novelo de linha branca e enroscá-la em volta dos bonecos, dizendo o que se segue, dando o primeiro nome da pessoa que se quer enfeitiçar. Eu te prendo e te amarro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Padre, Filho e Espírito Santo. Para que debaixo deste santo poder, não possas comer nem beber, nem estar em parte alguma do mundo sem que estejas na minha companhia, citar o nome da pessoa que se quer enfeitiçar. Eu citar o próprio nome, aqui te prendo e amarro, assim como prenderão nosso Senhor Jesus Cristo na madeira da cruz, e o descanso que tu terás enquanto para mim não te virares, é como os que têm as almas no fogo do purgatório penando continuamente pelos pecados deste mundo, e como o que tem o vento no ar, ondas no mar sempre em contínuo movimento, a maré a subir e a descer. O sol que nasce na serra e que vai pôr-se no mar. Será esse o descanso que te dou enquanto para mim não virares com todo o teu coração, corpo, alma e vida, debaixo da santa pena de obediência e preceitos superiores, ficas preso e amarrado a mim, assim como ficam estes bonecos amarrados um ao outro. Estas palavras devem ser repetidas 9 vezes à hora do meio-dia, depois de rezar a oração das horas abertas, ver neste livro. Essa magia é um tanto interessante, mas devo avisar, aparentemente não há retorno. Tome bastante cuidado se for realizar esta mágica, a pessoa a que se amarra vai lhe procurar a vida inteira e não mais a deixará em paz. Se bem que ainda estou pesquisando para ver se há um retorno, aguardem. Feitiçaria para se fazer o mal usando-se 2 bonecos. Fazer 2 bonecos de pano, uni-lo um ao outro, atando-os de forma que pareçam bem abraçados. Em seguida, prega-se 5 pregos nas partes indicadas. Primeiro prego, na cabeça, que ver um ao outro, dizendo-se a seguinte invocação: fulano, o nome da pessoa a quem se quer fazer o mal, eu, citar o próprio nome, te prego e amarro e espeto teu corpo, tal qual espeto, amarro e prego sua figura. Segundo prego, no peito, que ver um ao outro, dizendo a seguinte invocação: fulano, o nome da pessoa a quem se quer fazer o mal, eu, citar o próprio nome, te juro, debaixo do poder de Lúcifer e Satanás, que de hoje para o futuro não has de ter uma hora de sossego. Terceiro prego. Fulano ou fulana, eu, fulano, te juro debaixo do poder da mágica malquerença, que não has de hoje para o futuro ter uma hora de sossego. Quarto prego, nas pernas, que as ver de um lado a outro, dizendo-se a seguinte invocação: fulano, o nome da pessoa a quem se quer fazer o mal, eu, citar o próprio nome, te juro, debaixo do poder de Maria Padilha, que de hoje para o futuro ficarás possesso de todo o feitiço. Morgon Astarod. Quinto prego, nos pés, de modo que lhes fore de um lado ao outro, dizendo-se a seguinte invocação: fulano, o nome da pessoa a quem se quer fazer o mal, eu, citar o próprio nome, te prendo e amarro dos pés à cabeça, pelo poder da mágica feiticeira. Desta forma, a criatura enfeitiçada nunca mais poderá ter uma hora de saúde. Encantos e mágicas da semente de feto. Ao bater a meia-noite, na noite de São João, colocar uma toalha debaixo de uma semente de feto, onde já deverá estar desenhado um signo Salomão, que deverá ser abençoado em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, para que o demônio não possa entrar dentro do risco do desenho. Depois, a própria pessoa deve entrar dentro do risco, mais pessoas podem entrar ao mesmo tempo dentro do risco se desejarem, então, ele deverá ser previamente traçado na largura precisa, para que caibam nele todas as pessoas que irão participar da cerimônia. Deve-se dizer em voz alta, por todos os participantes, a ladainha dos santos. Depois, a semente deve ser repartida entre todos. Cada pessoa deverá dizer estas palavras sobre a semente do feto, que na noite de São João foste colhida à meia-noite em ponto. Foste obtida e caíste em cima de um signo Salomão, assim me servirás para toda a qualidade de encantos, e assim com Deus e em ponto divino de São João, o Pai, e em ponto humano de São João, o Primo, assim toda pessoa por quem tu fores tocada se encante comigo. Tudo isto será cumprido pelo poder do grande Deus onipotente, porque eu, citar o próprio nome, te e notifico que não me faltarás a isto pelo sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo. E o poder e a virtude de Maria Santíssima sejam comigo e contigo. Amém. No fim destas palavras disse um credo em cruz sobre a semente, isto é, fazendo cruzes com a mão direita dobre a dita semente. Certa forma, fica a semente com todo o poder e virtude.
Passa-se depois por uma pia de água benta. Depois disso tudo, deve-se colocar a semente em um vidro deixando-o bem tapado. Em relação aos poderes e os encantos, deve-se dizer que toda criatura que obtiver esta semente, se tocar com ela em outra pessoa com má intenção, pecará mortalmente por se servir de um mistério divino para prejudicar outra pessoa. 2. Incorre na pena de excomunhão qualquer pessoa que toque outra com esta semente para atrapalhar seus negócios e encantar-lhe os seus trabalhos, para não lhe correrem bem. 3. Toda pessoa possuída pelo mal será curada se for tocada com a semente por outra pessoas. Com viva fé em Jesus Cristo. 4. A semente tem a virtude de curar qualquer enfermidade, se usada por pessoa com grande fé em Jesus Cristo. 5. A semente tem a virtude de nos defender do inimigo ou de suas astúcias. 6. A semente tem o poder oculto de fazer uma pessoa por quem se está apaixonado, ou interessado, corresponder. Proceder da seguinte forma, ao conversar com a pessoa querida. Julgue sobre ela 3 grãos da semente do feto e ela corresponderá aos seus sentimentos. Morgon Astaroth. Esta maravilhosa semente encerra encantos para tudo o que seu possuidor desejar conseguir. A mágica do trevo de 4 folhas. O trevo de 4 folhas tem as mesmas prioridades mágicas que a semente do feto tem. Para usar sua magia, proceder da mesma forma como foi descrito quanto à semente do feto. Muda apenas a oração, que é a seguinte: Eu, criatura do Senhor, remida com o seu santíssimo sangue, que Jesus Cristo derramou na cruz, para nos livrar das fúrias de Satanás, tenho uma vivíssima fé nos poderes edificantes de nosso Senhor Jesus Cristo. Mando ao demônio que se retire deste lugar para fora, e o prendo e amarro no mar coalhado, não perpetuamente, mas sim até que eu colha este trevo, e logo que eu o tenha colhido te desamarro da tua prisão. Tudo isto pelo poder e virtude de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se o demônio aparecer naquele momento em que for invocado, deve-se mandá-lo se ausentar e somente então pedir o que se deseja, e ele tudo fará para não ser preso. No fim de tudo isto bem executado, deve-se tomar posse do trevo, e fazer tudo o que se deseja, conforme está escrito no livro de São Cipriano. Receita para obrigar o marido a ser fiel. Tomasse a medula de um pé de cachorro preto, enche-se com ela um agulheiro de pau. Depois, o agulheiro deve ser envolvido num pedaço de veludo vermelho e cozido. Descosendo-se o colchão onde o casal dorme, introduzir o agulheiro, porém de modo que não venha a incomodar à noite. Isto feito, a mulher deve se tornar muito amável e condescendente com o marido, concordando com todas as suas vontades, e o marido lhe permanecerá fiel. Mágica do sapo para sabermos o que qualquer um fará ou deseja fazer. Tomasse o coração de um pombo e a cabeça de um sapo que, depois de bem secos e reduzidos a pó, deve-se encher um saquinho de pano que será perfurado, juntando-se ao pó um pouco de almíscar. Colocasse o saquinho sob o travesseiro da mulher quando ela estiver dormindo. Passados 15 minutos, começará a falar dormindo tudo o que fez ou tenciona fazer. Logo que a pessoa deixar de falar, aos poucos minutos tire-lhe o saquinho de debaixo do travesseiro, para não expor a pessoa a uma cerebral febre, que poderá causar-lhe a morte. Receita para ser feliz nas coisas que se empreendem. Tomasse a cabeça e os pés de um sapo, cortados quando ele estiver vivo, numa sexta-feira, logo depois da lua cheia do mês de setembro, estes pedaços do sapo devem ficar de molho em óleo de sabugueiro por 21 dias, depois devem ser retirados às 12 badaladas da meia-noite, deixando-os expostos por 3 noites seguidas aos raios da lua. Os pedaços devem depois ser calcinados numa vasilha de barro que ainda não tenha sido usada, misturando-os depois à terra de cemitério do lugar em que esteja sepultada uma pessoa da família a quem se destina a receita. A pessoa que possuir esta receita pode ter certeza de que o espírito do morto velará por ela, em todas as coisas que empreender, e nunca perderá de vista os seus interesses. Morgon Astaroth. Mágica da pomba para se fazer amar pelas mulheres. Deve-se estudar, antes de tudo, o caráter e o gênio da mulher que se quer conquistar. Depois, tome-se o coração de um pombinho virgem e faça-se que uma cobra o engula. Esta cobra deverá morrer em mais ou menos tempo, tome-se pois a cabeça dela, que deverá ser seca ao fogo brando, sobre uma chapa de ferro. Depois, deverá ser reduzida a pó, juntando-lhe umas gotas de láudano. Quando quiserem usar esta receita, esfreguem um pouco do pó deste preparação nas mãos. Receita para se fazer amar pelos homens. A mulher deverá obter do homem que escolheu um objeto de prata que ele tenha usado por no mínimo 24 horas, como um alfinete, medalha, moeda, brinco. Com a prata em uma das mãos, a mulher lhe oferecerá na outra mão um cálice de vinho onde tenha desmanchado uma bolinha do tamanho de um grão de milho, com a seguinte composição: uma cabeça de enguia, um dedal de sementes de cânhamo, 2 gotas de láudano. Assim que o homem tiver bebido o cálice de vinho, há de forçosamente amar a mulher que lhe tiver dado, ou mandado dar a bebida. Outra receita é a mulher dar ao homem escolhido uma xícara de chocolate, onde deve-se acrescentar 2 pitadas de canela em pó, 5 dentes de cravos, 10 gramas de baunilha e uma pitada de noz moscada raspada. Depois de pronto, tirar os cravos e acrescentar 2 gotas de tintura de cantáridas. Para comer, o aconselhável é servir pão de ló. O chocolate pode ser substituído pelo café. Neste caso, o café deve ser preparado com erva doce, juntando-se depois uma gota de tintura de cantáridas. Se a mulher recear que o homem lhe escape, e deseja conservá-lo apaixonado por muito tempo, repetirá o primeiro medicamento de 15 em 15 dias e, nos intervalos, convidando-o para almoçar ou cear, deve dar-lhe ao almoço uma fritada ou omelete preparada da seguinte maneira: batam-se os ovos, mas bem batidos, depois, lançando-os do alto da espinha nua, deixam-se escorrer pela sua extensão, indo em seguida a pará-los embaixo, onde acaba a espinha. Faz-se depois a fritada, e põe-se na mesa, ainda quente.
Ao jantar, pisando e picando a carne para almôndegas, ou bolinhos, deita-se os ovos batidos, e... Depois, antes de levar os bolos ao fogo passa-se, um por um, no corpo suado, peito, costas e barriga, fazendo-os demorar um pequeno espaço de tempo debaixo das axilas. A mágica das uvas. Esta mágica, conforme ensina São Cipriano, deve ser iniciada pegando-se uma garrafa com o bojo bem largo, com azeite virgem. Prender a videira o gargalo da garrafa de modo que um cacho de uvas venha a se desenvolver dentro da garrafa. Deve-se esperar crescer e amadurecer as uvas, para então cortar o cacho e libertar a garrafa da videira. Estas são as propriedades deste azeite e cacho de uvas que ficaram dentro da garrafa. Acendendo uma luz com o azeite, lamparina, aparecem os arvoredos daquele ambiente onde cresceu o cacho, incluindo pássaros, plantas e pessoas que se encontravam próximas quando o cacho foi cortado. Logo que a luz é apagada, tudo desaparece. O azeite tem a virtude de curar qualquer ferida nova ou antiga, colocando-lhe por cima azeite e fios de linho. Com este azeite, pode-se fazer sair as almas do purgatório e vir falar com quem as invoca, na porta da igreja à meia-noite. Para tanto, deve-se acender uma luz com o azeite e dizer, eu, pelo poder desta luz, mando que já me falem as almas que estão no purgatório. Aqueles cujos corpos têm sido sepultados nesta casa, imediatamente aparecem as almas. Morgon Astaroth. Mágica para chamar espíritos invisíveis. À meia-noite em ponto, deve-se ir à beira do mar e recolher um saco pequeno feito de lã, de areia, a mais fina que possa encontrar. Neste saco deve-se colocar um pouco de cinza de oliveira, 1 grama de mirra e uma moeda de prata. Depois de estar tudo pronto, não deve-se mais pôr as mãos neste saco, portanto deve-se colocá-lo dentro de outro, feito de algodão. É este o talismã, que tem um encanto mágico, cuja força está nas palavras e no pensamento. Quando se desejar um favor ou qualquer outra coisa semelhante, basta bater com ele em um objeto da pessoa da qual depende o favor e ela o fará. As batidas devem ser em número ímpar, para se ver a imagem de uma pessoa ausente. Pega-se um pouco de água do mar, a qual deverá ser tomada de 9 ondas, será melhor se for tomada durante a meia-lua. Pode-se tomar um pouco de cada onda, de cada camada que se toma, e se coloca numa bacia, chama-se o nome da pessoa que se deseja. Ao dar meia-noite, deve-se acender 2 velas de sebo, colocando-se uma de cada lado da bacia. Feito isso, deve-se chamar 9 vezes pela pessoa que se deseja ver, pronunciando as seguintes palavras, eu te conjuro. Dizer o nome da pessoa que se deseja ver, para que te apresentes aqui em corpo e alma nesta bacia, pelo poder dos 9 gênios que navegam sem cessar sobre as vagas do oceano, a quem rogo em nome de Adonai, para que te faça visível nessa água. Conjuro-te também, ó gênio, que faças aparecer, dizer o nome da pessoa que se deseja ver, imediatamente, livre de qualquer eventualidade. E desconjuro o gênio das 24 ondas do mar para te abrir caminho por onde quer que passardes. Depois de 5 minutos, deve-se postar sobre a bacia e a pessoa por quem chamou será vista na água. Depois que se satisfazer, esperar 9 minutos para jogar a água. Para fazer uma pessoa ceder-nos alguma coisa. Primeiro, pega-se um objeto ou qualquer peça que pertença à pessoa a quem se quer enfeitiçar. Levar o objeto à beira-mar, fazer na areia uma cruz, traçando-a com um pau de oliveira, cedro ou salgueiro. Depois de colocar o objeto sobre essa cruz, pronunciar a seguinte conjuração, eu, citar o próprio nome, vos conjuro, ó espírito que sobre as ondas do mar andais, ligados pelo poder do grande profeta Jonas, que 3 dias e 3 noites andou no mar metido no ventre de um peixe, o qual 3 noites foi perseguido pelos espíritos dos 2 gênios maus. Porém, Jonas, em nome do Salvador, vos ligou às ondas do mar, onde estareis perpetuamente e só tereis o poder de ajudar os homens por 24 horas, quando os espíritos encarnados chamarem pelo nome de Jonas. Portanto, em nome do bem-aventurado Jonas vos conjuro e ligo ao corpo de citar o nome da pessoa a quem se quer enfeitiçar, e dentro de 24 horas me fareis dizer o que deseja que o conjurado faça, ponto. Acabada a conjuração, dar 3, 5, 9 ou 11 pancadas sobre o objeto que deverá estar colocado sobre a cruz traçada na areia e nada mais deverá ser feito para que se realize. Como deter uma carruagem. Escrever num papel com sangue de coruja e pôr no caminho onde passará a carruagem detente, Jerusalém Deus Omnipotente. Receita para casar-se. Compra-se 1 metro de fita branca virgem sem embrulhar. Ao sair da loja, vá olhando para o céu e dizendo, 3 estrelas no céu vejo e com a de Jesus 4 ato esta fita à minha perna para que fulano não possa comer nem beber nem descansar enquanto comigo não se casar. Morgon Astaroth. Chegando em casa amarre na perna esquerda até o dia do casamento. Outra para casamento. Rezar segurando a foto da pessoa fulano São Marcos te marque São Manso te amancio. Manso cordeiro também para que não possas beber nem comer nem descansar enquanto não fores meu legítimo companheiro. Fazer a prece por 6 dias seguidos. Receita para ser amado. Faça uma vela usando borra de cera amarela das velas que acompanham o velório. Derreta a borra usando lenha de cipreste e a luz da nova vela feita por ti deve ser acessa na vista da amada. Receita de amor usando trigo. Mastigue um punhado de grãos de trigo natural com o pensamento em Deus e dizendo por Deus. Te mastigo por Deus, te bendigo com os dentes, te amasso a pão que és de trigo pela hóstia tão. Azima te juro meu Deus emendar-me sempre dos pecados meus. Pelo bem de teu filho permite Senhor que sempre, fulana, por mim sinta amor. Dar a massa a lamber a um gato preto depois colocasse nos pertences da amada se possível na bolsa. Para testar a fidelidade. Fazer uma cova de 2 pés de profundidade põe-se uma massa feita de 30 gramas de enxofre e 30 gramas de limalha de ferro e água. Sobre a massa colocasse a foto da pessoa envolvida em couro.
preto ou na falta o nome escrito em papel a lápis. Cobre-se de terra e reza-se São Cipriano faz com que eu saiba se fulana me é infiel. Após 15 horas a terra formará um vulcão com chamas cinzentas. Se a foto for expelida é porque a pessoa é fiel. Se queimar é porque ela é infiel. Se a foto não sai da cova é porque ela está presa em laços sentimentais. Se é atirada a curta distância a pessoa tenta desligar-se de sua prisão. Se é atirada longe a pessoa está livre e pode voltar a quem lhe chama. Para conhecer as pessoas que nos querem mal. Quando sentir coceira na mão direita, cocear fazendo 4 cruzes com as unhas da mão esquerda, rezando o seguinte: de joelhos por Deus, pela Virgem, por tudo que é santo, se quebre este encanto com pedras de sal. Jogue umas pedras de sal ao fogo e enquanto está lá vá dizendo: não sei o motivo por que haja algum vivo que assim me quer mal. Faça 3 vezes o sinal da cruz jogando no fogo uns bagels de anilina encarnada. Dentro de 24 horas a pessoa aparece com manchas no rosto. Para ser feliz no jogo, pegue uma figa de azeviche feita com faca de aço fino e prende-a na fita de Santa Luzia. Leve-a ao mar passando-a 3 vezes nas ondas orando o credo. Chegando em casa acenda uma vela a Santa Luzia e deixe a figa do lado, até acabar a vela. Leve ao pescoço quando jogar, cuidando com a cobiça para não abusar desta receita. Para voltar à terra natal rico e feliz. Morgon Astaroth. É ainda a mesma figa anterior usada constantemente, tirando-a apenas para tomar banho e ao dormir, evitando a luxúria sexual de toda forma. O azevim sagrado. Na noite de São João corte uma varinha de azevim, nome de um arbusto, à meia-noite em usando uma faca de aço virgem. Abençoa-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leve-o ao mar e passe por 7 ondas rezando o credo também por 7 vezes fazendo cruzes sobre o azevim. OBS leve a varinha sempre contigo, pois tem virtude para tudo. Tocando uma pessoa com a varinha com fé de que ela te acompanhará, ela te seguirá. Os comerciantes podem deixar um simples ramo desse arbusto pendurado na loja dizendo todos os dias: Deus te salve, azevim criado por Deus, e a loja será afortunada. Para saber o futuro. Na noite de São João quebre um ovo de galinha preta num copo com água e deixe ao relento. Na manhã seguinte observe as figuras nas claras que indicam o futuro. A virtuosa raiz de salgueiro. Ao corta esta raiz, leve-a a um local escuro para ver os vapors que dela saem. Se for aplicar este poder para o mal, asperja água benta por cima e vá dizendo pelo fogo que aquece o sangue e pelo frio que gela quero, enquanto o fogo fato desta raiz não se apagar, que fulano não tenha um momento de satisfação. Se for para o bem, disse com a mão no coração que o coração de fulana deite fagulhas de entusiasmo por mim como as que estão saindo agora desta abençoada raiz. Estes vapors duram por 6 meses, quando deverá ser conseguida outra. O familiar. Familiar nos sertões mineiros é o mesmo diabinho familiar que as crônicas de Portugal nos contam. E que São Cipriano ensinava como fazê-lo com os olhos de um gato preto colocados dentro de um ovo de galinha preta e posto para chocar na esterqueira. Há também umas palavras dirigidas a Lúcifer para sua obtenção. Em 1591, já era assinalada sua presença na Bahia. O nome, na mudança para o interior e na viagem através do tempo, deixou de ser familiar, para ser familiar. Como pode-se conseguir um familiar? Bem, posso contar, mas é difícil para se conseguir. Aqui no Vale do Alto São Francisco, contou-o compadre Saul Martins, são poucos os possuidores, mas conseguem, depois de muita luta e perseverança, o seu familiar. A demora para se conseguir às vezes é de anos. Quem deseja ter o seu familiar deve procurar nos galinheiros um ovo de galo. Mas é por isso que é difícil. O ovo de galo é pequenino, do tamanho de ovo de uma pomba juriti. É bem pequeno e precisa tomar todo o cuidado quando encontrá-lo. Leva-se para casa e esperas a quaresma chegar. Na primeira sexta-feira da quaresma, vai-se a uma encruzilhada de caminhos. É bom que não haja luz por perto. À noite, quando vai adiantada, nas horas mortas. Quando bater a viração, coloque cuidadosamente o ovo debaixo do braço esquerdo, na axila. Já pode ir para casa deitar-se porque uma febre ataca. A febre ajuda a chocar o ovo. Fique deitado durante 40 dias, pois à meia-noite, no final da quaresma, o ovo picará. Mas não espere que venha um pinto, o que vem é um diabinho de mais ou menos um palmo de tamanho. Cuidadosamente mete-se o diabinho numa garrafa preta, arrolha-se bem e guarda-se em segredo. De preferência num oratório velho e que ninguém bula a não ser o dono da casa, o fazendeiro que o chocou. E o que faz o familiar? Morgon Astaroth. Bem, faz tudo o que se quer, ele traz riquezas, boa situação social. O seu dono coloca-o na palma da mão e lhe faz o pedido. Imediatamente é atendido. Depois guarda-o arrolhando bem a garrafa preta. E traz felicidade. Bem, esse é outro problema. Será que dinheiro, posição social, êxito é felicidade? O que não se deve esquecer, e ia me esquecendo, é que para se obter um familiar, faz-se um pacto com o diabo. Então nesse caso o diabo sempre ganha. Dias asiagos ou negativos não servem para mádias do bem, somente para o mal. Janeiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 23,24,26, 30. Fevereiro 2, 4, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23,28,29. Março 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28,29. Abril 3, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 20, 29, 30. Maio 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20. Junho 1, 4, 6, 10, 16, 20, 21,24. Julho 2, 4, 5, 8, 10, 16, 17, 19, 20, 27. Agosto 1, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 19, 27,29. Setembro 1, 13, 15, 16, 17, 18, 22,24.
Outubro 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 21,29. Novembro 2, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 18, 22,25. Dezembro 1, 6, 7, 9, 15, 21,29, 31. Capítulo 2 Segredos místicos. O oráculo dos segredos é uma coletânea de conhecimentos, crendices e simpatias dos tempos antigos. Para o homem saber se a mulher lhe é fiel, a qualquer hora da noite, o homem deverá pôr cuidadosamente a mão sobre seu coração. Se, além de estiver dormindo, ela também estiver sonhando, a mulher contará tudo de sua própria boca se estiver sendo infiel. Tudo deverá ser feito rapidamente para não acontecer de a mulher acordar e observar o que se está fazendo. Ela nunca ficará sabendo sobre o que disse. Os efeitos do vinagre e da urina. Quando uma pessoa sofrer um corte e queira ver-se curada desse corte em 8 horas, deve-se colocar sobre o corte vinagre ou urina, sempre dará bom resultado. Para tirar as dores de cabeça. Moer os dentes de um alho sem casca, depois pegar a massa de alho e esfregar na testa e fontes. Para não sentir o cansaço da caminhada. Para andar sem se cansar, o peregrino deverá levar uma bolsa cheia de folhas de artemisia. Além de não se cansar, o peregrino também afastará o mal-estar provocado pelo calor. Morgon Astarod. Para lômbrigas em crianças. A criança deverá tomar em jejum, todas as manhãs, água com farinha de centeio e soro de leite. Isto matará as lômbrigas. Para os cabelos se conservarem pretos e nunca caírem. Fazer uma mistura de folhas de azinheiro e cascas de pepino secas, espremer tudo muito bem e acrescentar pouco mais de meio litro de álcool canforado e deixar aberto ao orvalho da noite, por 8 noites seguidas. Lavar a cabeças com esta mistura e o cabelo não cairá. Para não ser picado por abelhas ao tirar o mel da colmeia. Untar as mãos e o rosto com suco de malvarisco e com óleo já usado de lampiões. Depois poderá fazer o serviço de retirar o mel, que as abelhas não picarão. Para evitar formigas, mosquitos e percevejos. A parte onde não quisermos que as formigas entrem deverá ser cercada com um risco de carvão grosso, ou com cinzas ou salmoura. Para se evitar que os mosquitos não venham à cama durante a noite, deve-se dependurar à cabeceira alguns pregos. Para percevejos, deve-se ferver palha misturada à pedra e esta mistura, depois de fria, deverá ser passada nos pés e estrados da cama e os percevejos ficarão afastados. Nas camas que já estiverem infestadas, ponha-se um fogareiro debaixo da cama e deixe queimar um pimentão. Todos os percevejos onde chegar o fumo do braseiro morrerão. Para se conhecer a sarna e o meio de curar. A sarna se manifesta com o aparecimento de bolinhas entre os dedos das mãos e, para curá-la, coloca-se sobre a parte doente gotas de petróleo sem se esfregar, deixando por 1 hora, todos os dias até sarar. Outro remédio é lavar as mãos com alcatrão concentrado. Para os que costumam enjoar. Este remédio serve principalmente para as pessoas que, ao viajar em barcos ou navios, são tomados de enjoos. Logo que sentir a cabeça tontear e o estômago revirar, tome 2 a 5 gotas de clorofórmio, que o mal desaparecerá logo. O éter tem o mesmo efeito. Para curar catarros. Tomar 6 a 12 gotas de terebintina, de preferência quando estiver se alimentando. Mesmo os catarros mais insistentes ou antigos, desaparecerão com este simples medicamento. Remédio contra percevejos, piolhos e pulgas. Contra percevejos, tome um braseiro aceso e sobre ele coloque 3 pimentas vermelhas, ponha o braseiro no ambiente onde houver percevejos e eles desaparecerão. Contra piolhos, espalhe o sumo da erva santa nas partes onde existirem piolhos e eles desaparecerão. Contra pulgas, espalhe hortelã pela casa e logo morrerão. Sobre as propriedades do ovo. Morgon Astarod. O ovo age contra o mau humor tomando o cru pela manhã ou à noite, a alegria volta à pessoa que está encolerizada. Também regula as funções do fígado. Da relação entre a gestação do ser humano e os planetas. O primeiro planeta, chamado Saturno, é por sua natureza frio, melancólico, seco, daí os astrônomos antigos o chamarem de infortuna maior, porque a condição de frieza é contrária à criação de todas as coisas. Quiseram os astrólogos que o primeiro mês da concepção de uma criança ser de domínio de Saturno, o que em nada prejudica a criança que mal começa a se formar. O segundo mês é dedicado a Júpiter, que, por ser de compleição sanguínea quente, convém à criação de todas as coisas e os astrônomos o chamaram de fortuna maior, é quando o feto se forma e incorpora os espíritos vitais. O terceiro mês é dedicado a Marte, que é de compleição colérica, quente e seco, como o calor é conveniente à criação das coisas e a secura a impediria, os astrônomos o chamaram de infortuna. Assim, o terceiro mês, a mãe padece de alterações. O quarto mês é dedicado ao Sol, que é quente e seco e chama-se luminar maior, ou seja, a luz que se amplia. O quinto mês é dedicado a Vênus, que os astrônomos chamaram de fortuna menor, porquanto não seja favorável como Júpiter, ajuda na criação das coisas. O sexto mês é dedicado a Mercúrio, que é planeta natural. Neste suposto mês, a criança está perfeita, contudo, se nascer neste mês periga morrer, pois Mercúrio sendo natural, acomoda-se ao princípio de Saturno. O sétimo mês é dedicado à Lua, que é um planeta, frio e arenoso, mas tem luz suficiente que permite que os nascidos neste mês vivam. No oitavo mês, volta a dominar Saturno, que é contrário à natureza humana e põe em risco os recém-nascidos neste mês de gestação. No nono mês, volta a predominar Júpiter, que é bom planeta e favorece o nascimento dos bebês. Para sabermos que estatura terão as crianças quando crescerem. O Sol divide outros 6 planetas em 2 partes, 3 acima, chamados tardos, assim chamados por serem vagarosos em seu movimento, que também são chamados masculinos. Os 3 abaixo são chamados femininos velozes, porque em seu movimento são mais ligeiros. A Lua, Mercúrio e
Vênus, que estão abaixo do Sol, por serem velozes, representam os 3 primeiros anos de nossas vidas. Já Marte, Júpiter e Saturno, por serem masculinos tardios, e estarem acima do Sol, representam o resto de nossas vidas. Para se saber a estatura que a criança terá no futuro, deve ser tomada a sua altura quando completar exatos 3 anos. Então, basta dobrar a altura medida, e se saberá qual será a sua estatura quando crescer. Para refinar a pólvora. Muitos refinam pólvora com limão, mas em vez de refinar a estragam. O melhor para refinar a pólvora é, tanto no verão quanto no inverno, borrifá-la com aguardente de boa qualidade, secando-a depois. Morgon Astaroth. Para se saber se o próximo filho de uma mulher será menino ou menina. Quando a mulher parir, para se saber se seu próximo filho será menino ou menina, deve-se olhar o redemoinho que a criança tem nos cabelos. Se tiver só um redemoinho, bem no meio da cabeça, será menino. Se forem 2 os redemoinhos, ou sendo um só e declinar para qualquer dos lados, no parto seguinte dará à luz uma menina. As virtudes da pele de cobra. A pele de cobra queimada e posta sobre alguma ferida a deixa sã, e, se tiver um farpa dentro da carne, a pele da cobra a atrairá para fora. O pó da pele de cobra o preservará da lepra. A pele deverá ser queimada, estando o sol no signo de Áries, de 12 de março a 26 de abril, para conservar a castidade e reprimir os estímulos da carne. O sumo da erva chamada sagunta, bebido em jejum, reprime os estímulos da carne, e as suas folhas sobre os genitais têm a virtude de aplacar a luxúria. A arruda mascada diminui os desejos da carne no homem, enquanto na mulher, a viva. Para livrar os aposentos de percevejos, pulgas, moscas, mosquitos e ratos. Desfaça retalhos de couro na água ao fogo, até ficar uma mistura bem rala, depois misture com azeite e esfregue com esta mistura o assoalho, móveis e todas as peças da casa que forem de madeira. Contra pulgas. Ponha limão para ferver na água. Depois, com esta água, borrife todo o aposento depois de bem varrido. As pulgas morrerão e não se criarão outras se isto for feito 2 vezes por semana. Contra moscas. Misturar mel e farinha mexidos com água. Acrescentar arsênico e colocar esta mistura onde as moscas chegam e elas cairão mortas. O mesmo efeito faz o louro e pimenta moída desfeitos em água e posto em vasilhas pela casa. Sobre os casados que não têm filhos. Para saber qual dos 2 do casal está com problema que impedem de ter filhos, pegue-se a urina dos 2, do homem e da mulher, recolhida cada uma em uma vasilha diferente. Em cada vasilha, lançar pouco de farelo de trigo. Naquela urina em que se criarem bichos, está o defeito de não poder procriar ou conceber. Para voz boa e clara. Seque a flor do sabugueiro ao sol. Depois de moída, misturar com vinho branco em jejum. A voz ficará boa e clara. Para que não nasçam cabelos. Raspar muito bem a região do corpo que se quer ver livre de cabelos. Untar a região raspada com goma arábica desfeita com o sumo da erva moleirinha. Os cabelos nessa parte não crescerão. Mas o mesmo resultado poderá ser conseguido com sangue de morcego, ou excremento de gato, misturados com vinagre. Morgon Astaroth. Para que a barba e os cabelos se conservem sempre escuros. Mandar fazer um pente bem grande de chumbo e com ele pentear a barba e os cabelos frequentemente. Assim, eles se conservarão escuros. Para que a barba e os cabelos se conservem sempre louros. Deixar folhas de nogueira misturadas a cascas de romã, deve-se lavar a barba e os cabelos de 15 em 15 dias. Assim se conservarão louros. Para que unhas e cabelos cresçam pouco. As unhas e cabelos devem ser cortados na lua minguante, se a lua estiver em touro, virgem ou libra, crescerão ainda menos. Para melhorar as colheitas. Ao semear, o lavrador deverá observar que a lua se encontre no signo de touro, câncer, virgem, libra ou capricórnio e terá uma grande melhoria na colheita. Para secar o leite das mulheres. Colocar sobre os seios das mulheres folhas enxutas de sabugueiro, para que o leite vá diminuindo até secar. Capítulo 3 Rezas fortes. Reza-se essa oração com uma vela acesa e uma faca de ponta nas mãos, trocando fulano pelo nome da pessoa para quem se reza a oração. Essa oração pode ser usada tanto para fazer mal ou bem para a pessoa, tudo depende das intenções de quem reza a oração na terça-feira para o mal. Ou sexta-feira para o amor de uma mulher. A hora ideal é meia-noite. Oração da cabra preta. Cabra preta milagrosa que pelo monte subiu, trazei-me fulano, que de minha mão sumiu. Fulano. Assim como o galo canta, o burro rincha, o sino toca e a cabra berra. Assim tu has de andar atrás de mim. Assim como Caifás, Satanás, Ferrabras e o maioral do inferno que fazem todos se dominar, fazei fulano se dominar, para me trazer cordeiro, preso debaixo de meu pé esquerdo. Fulano, dinheiro na tua e na minha mão não há de faltar, concede tu nem eu haveremos de acabar, de tiro e faca nem tu nem eu há de nos pegar, meus inimigos não hão de me enxergar. A luta vencerei com os poderes da cabra preta milagrosa. Fulano, com 2 eu te vejo, com 3 eu te prendo com Caifás, Satanás, Ferrabras. Oração de Salomão, para o mal. Morgon Astaroth. Em nome da Salomão e de suas 7 arcas de segredos eu peço que fulano seja derrubado. As 7 chaves de Salomão eu destruo a força de fulano e o desterro do meu caminho. Ele terá olhos e não me verá, terá boca e não me falará, terá forças e não poderá comigo, e eu que tenho a maravilhosa força da chave 1, da chave 2 e das outras 5 chaves terei tudo o que é de fulano. Pelas colunas do templo, pelas esfinges santas, será assim. Óbvio, o livro não dá detalhes, mas este tipo de reza é bom ser rezado entre 11 e meia-noite dentro de um ser que o traçado no chão com a ponta da faca ou espada que estará em sua mão diante de vela acesa. Os dias ideais são terças ou sábados. Oração do gato preto, proteção forte.
Gato preto que tem 7 vidas pelo poder de tua magia que eu seja esperto e ladino e que meus inimigos não me ataquem pois contra eles eu tenho 7 vidas e 7 defesas, a do alho a da água a da luz a do fogo a da terra a da maçã e a força da chave de Salomão. Oração do bode preto. Bode preto que pelo monte subiu trazei-me fulana que de minha mão fugiu. Se ela estiver comendo, não coma. Se estiver bebendo não beba. Se estiver rindo não ria. Nada faça enquanto não vier a mim com seu coração puro de pleno de amor. Bode preto dono da luxúria, se ela não vier hoje, mesmo pela fé de Cipriano não rezarei amanhã no dia em que ela voltar. Por Cipriano pela bruxa da Fenícia por Melusine e Atom demônio assim seja. Grande invocação ao poder de Cipriano para o bem ou mal. Em nome de Cipriano e suas 7 candeias. Em nome de seu cão preto e suas 7 moedas de ouro. Em nome de Cipriano e suas 7 canoas. Em nome de Cipriano e de seu punhal de prata. Em nome de Cipriano e de sua montanha sagrada. Em nome da árvore dos Zéfiros. E do grande carvalho eu peço e serei atendido. Pelas 7 igrejas de Roma. Pelas 7 lâmpadas de Jerusalém. Pelas 7 candeias douradas do Egito. Eu sairei vencedor. Óbvia-se, vela acessa e 7 moedas de cobre à meia-noite na mata atende qualquer pedido. Invocação do amor. Amor sublime aspiração do criatura vinde a mim. Eu estou só e triste pois meu amor está longe e não me procurou. Assim pela força de São Martinho eu peço que meu amor compreenda que só eu a amo e venha mansa como um pássaro aos meus braços. Reza dos 7 pedidos ao mago do Cairo. Pela força do sol abram-se os meus caminhos. Pela luz da lua eu seja fértil. Pela luz da estrela véspera eu tenha saúde e boa cabeça. Pela força de Marte eu seja um guerreiro vencedor. Pela luz das estrelas eu veja sempre que meus inimigos quiserem pegar-me de surpresa. Morgon Astaroth. Pela força de Cipriano e sua vara mágica eu tenha sempre um teto, boa comida e alento. Pela graça de Deus eu seja um forte, um vencedor de demanda. Prece pedido de proteção sob a lua no alto de um rochedo. Na noite de paz da Bahia quando soam os atabaques e os zabumbas, pela fé de São Cipriano e de São Gregório quando os sinos já soaram a Ave Maria eu discípulo peço as 3 coisas prometidas. Por Cipriano de Antioquia. Primeiro que eu tenha sempre a comida, a casa, a roupa para vestir. Segundo que meus inimigos não me toquem nem por bala, nem por faca, nem por língua malvada. Terceiro que minha vida seja sempre de alegria e luz na força de quem tem fé. Assim seja. Oração contra lobos e animais ferozes. Em nome da Santíssima Trindade eu te conjuro lobo, que te distancies, libus conunque. Oração do pássaro feio. Todos já ouviram falar do pássaro feio, tão feio e tão medonho que voa de dia e de noite e enche de medo o coração da gente. Eu porém não venho aqui para tremer de medo e antes dou a minha palavra de honra de que em breve espero torcer o pescoço desse danado pássaro feio que se chama fulano. Pássaro feio, tu chafurdas e fuças e roubas, este lugar não pode ser para nós. Ambos um de nós tem de desaparecer daqui. Vai-te para o meio daqueles que são iguais a ti. Lúcifer te acompanhe. Fim.